porque este instrumento funciona hoje. Ouvir. No domingo passado faltaram pilhas. Hoje acho que fez andar, já tem pilhas. Esse é o som. Bom? Acho que não. Enquanto isso, os irmãos podem ir abrindo as Bíblias no Evangelho segundo João. Hoje preparamos-nos para a ceia do Senhor. A nossa meditação será no Evangelho segundo João, capítulo 6. Começar a nossa leitura no versículo 22. Até o versículo 37. Evangelho segundo João, capítulo 6. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do nosso Deus. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Até aqui. Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor, pela tua revelação, a tua palavra, que fala aos nossos corações, a tua palavra que é a espada que penetra o mais fundo do nosso interior, e o nosso desejo é que tu fales a cada um de nós. E obrigado pela tua revelação. Obrigado pela capacitação também que tu nos vais dando
pela operação do Espírito Santo no nosso interior, no nosso coração e na nossa mente, para trazer esclarecimento, para trazer compreensão, de modo que a Tua Palavra possa nutrir as nossas almas e possa produzir as mudanças que são necessárias. Obrigado, Pai Santo. Fala aos nossos corações. Quero também que Tu me uses na comunicação desta mensagem, ó soberano Deus. É esta oração que eu te faço neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o tema do pão, hoje no nosso tempo de oração, meditávamos sobre o texto de Isaías 55, e não só aquele texto, mas muitos textos do Antigo Testamento apresentam Deus como aquele que supre as nossas necessidades. Deus não é só o nosso Criador, não é só o nosso Salvador, mas Ele continua a sua obra de cuidado em cada um de nós todos os dias. E um dos símbolos, em termos mundiais, que é usado para o suprimento é o pão. A expressão pão acaba por representar tudo aquilo que são as necessidades físicas humanas, sobretudo em termos de alimentos. Portanto, ter pão, no fundo, é ter a providência divina, é ter aquilo que é básico, aquilo que é o pilar para a subsistência do ser humano. Eu me lembro muito bem que, como criança, houve períodos em que não havia pão. Nós passávamos meses sem comer um pão. Porque não havia farinha, não havia, padarias, etc. E a gente usava outras coisas como alternativa do pão. Usava batata doce, com café sem açúcar, e a doçura da batata que ia camuflando a amargura do café. Usávamos mandioca. Cozíamos mandioca, torrava-se, fazia tudo aquilo, então substituía pão. Mas é interessante que nas famílias dos crentes, quando oravam, na nossa família igualmente, os nossos pais agradeciam pelo pão. E como meninos pequenos, nós não temos pão. Nós temos mandioca. Mas o título, ou o símbolo de pão, é símbolo de providência. Porque na maior parte das culturas, o mínimo que uma família pode ter é o pão. E nós vemos, por exemplo, refugiados de guerra que vivem em campos de refugiados onde não há condições. Mas nós vemos as mães, sobretudo, preocupadas em conseguir um pouco de farinha, em que seja cevada, mais barato que havia, ou que há. E ali fazem, amassam o pão, depois viram de um lado para o outro e dão aos filhos e dão um pouco de água. Então o pão passou a ser símbolo não só do produto vindo de cereais, mas como uma metáfora que representa o suprimento e o cuidado diário. E Jesus, na sua oração, que ele ensinou aos discípulos, disse: dai-nos hoje o pão de cada dia, o nosso pão cotidiano. É claro que no pão estão envolvidas outras coisas também, que o nosso organismo precisa. Mas o pão ficou como o símbolo do cuidado diário de Deus. E é essa simbologia que Jesus vai usar aqui para falar do pão que sacia a alma. Não só um pão que supra as necessidades físicas, mas um pão que vai além. Todo outro tipo de pão que nós temos, ou de suprimentos materiais, são limitados. Nós tivemos um pequeno almoço, mas daqui a pouco vamos querer almoçar, e aqueles que têm bom estômago, 2 horas, 3 horas depois vão querer um lanchezinho, e aqueles que têm ainda um estômago bem preparado têm ainda um jantar e às vezes um chá mais tarde. E amanhã precisamos de repetir. Porque o alimento é fundamental e nós reconhecemos que é básico para as nossas vidas. Aliás, é onde vai a maioria dos nossos gastos, não é? Nós às vezes temos coisas a pagar, nós que vivemos em cidades e temos outro tipo de despesas, pagamos luz, gás, casa, internet, etc. Mas ali nós temos X para pagar. Mandam-nos as cartas, nós abrimos as cartas, têm 40 euros, 60, 100, às vezes, etc. Sabemos que é aquilo fixo. É difícil nós avaliarmos o que vamos gastar com alimentos. Já repararam nisso? É difícil. Talvez só no fim do mês é que vamos ver quanto gastamos em alimentos, porque cada dia há uma nova exigência. Cada momento os preços podem variar.
Nós não pagamos o alimento como pagamos a fatura. Vem aquela conta, é aquela conta que a gente vai pagar ao longo deste mês, ou durante este mês. Mas com o alimento não é assim. De repente chegamos a casa pensando que estava tudo lá e afinal falta alguma coisa. Lá vamos nós gastar mais uma vez. É difícil fazer um orçamento fixo que fica lá dentro daquela rigidez financeira do primeiro dia até ao último dia. Porque o alimento é uma necessidade constante, porque é básico das nossas vidas. E Jesus então vai falar aqui, dialogando com os seus interlocutores, vai falar sobre Ele como o pão da vida, o pão que sacia a alma. É legítimo procurarmos o pão, porque nós fomos criados por Deus também como matéria. E a parte material precisa de ser sustentada, alimentada, para que mantenha, digamos assim, o equilíbrio necessário. Porque o nosso ser interior se expressa através da componente material. No fundo é isso, é aquilo que nós somos visivelmente, que representa aquilo que nós somos interiormente. E essa parte precisa de pão. E o contexto aqui deste texto, desta passagem, é o contexto da multiplicação de pães e peixes. Nós sabemos, nós vimos isso aqui em João. João, em todo o seu Evangelho, apenas narra 7 milagres. 7. Ele começa com o primeiro milagre, no capítulo 2, que é da festa, e em João temos que ler tudo com base teológica. A primeira narrativa de um milagre feito por Jesus, no Evangelho de João, é Jesus alegrando a festa, Jesus com uma alegria. Quando há caos, quando há falta de motivo para a alegria, como faltou vinho lá, então, nas bodas de Caná, Jesus aparece e providencia vinho para a alegria do povo. E João avança, vai falar do segundo milagre da cura do filho do general, do oficial, que estava doente, e Jesus é chamado pelo seu pai e ele cura este filho, lá no capítulo 4. E no capítulo 5 nós encontramos o terceiro milagre. Jesus vai fazer levantar um paralítico, um doente que estava perto do tanque de Betesda. Estava ali muitos anos, era um homem doente de 38 anos, de uma vida doentia, só que ninguém podia colocar esse homem no tanque como se queria, lá que quem entrava primeiro, então depois da passagem de um anjo, então essa pessoa ficava curada. E aquele homem não tinha mobilidade física, quando a água mexia e toda a gente queria, portanto era uma crença popular ali, que o anjo passou, a primeira pessoa vai ser curada, e ele não conseguia movimentar-se rapidamente, e já estava outra pessoa. E Jesus passa por lá, encontra esse homem e diz: então, o que é que tu queres que seja feito? Quer ser curado? Ele diz: ninguém me põe na água, quando eu tento ir, já está uma outra pessoa. Então Jesus curou aquele homem. Depois encontramos 2 milagres seguintes. O milagre, portanto, da multiplicação dos pães, aqui no capítulo 6, e aliás o capítulo 6 traz 2 milagres, a multiplicação dos pães, e depois a passagem ou Jesus andar sobre as águas. Então temos aí o 5º milagre que João menciona, e os 2 últimos milagres que estão no capítulo 9. Jesus vai curar um cego de nascença, portanto um homem que nascido cego nunca viu em toda a sua experiência de vida, e Jesus passa por lá por aquele homem. E o último milagre, o maior de todos eles, está no capítulo 11, quando Jesus ressuscita Lázaro. Então os milagres de João são bem selecionados, intencionalmente selecionados. E os irmãos, se lerem o Evangelho com cuidado, verão que sempre que Jesus faz um milagre, depois do milagre, o tema que vai dominar o discurso de Jesus tem a ver com aquele milagre. Não é? Tirando apenas uma exceção, o milagre em que Jesus andou sobre as águas. Aliás, foi o único milagre privado. Quem viu aquele milagre só foram os discípulos que estavam no barco. Portanto, teve uma intenção específica para aqueles discípulos. Mas todos os outros milagres foram diante das multidões, e depois desses milagres, então, Jesus vai falar sobre esse assunto. E o último milagre, o maior de todos, o mais popular de todos, que foi visível diante de toda a gente, ou de muita gente, foi a multiplicação dos pães e dos peixes. E é exatamente esse tema que será tratado aqui no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8, até o próximo milagre no capítulo 9. Porque a intenção de Jesus é mostrar que Ele é a fonte da vida. Ele é o pão da vida.
E como ele é muito mais do que o pão diário, ele pode orar e multiplicar fisicamente o pão que pode ser comido hoje, mas amanhã não vai permanecer no estômago. No fundo, apontando para aquele que é capaz, numa oração, pegando 7 peças e pode orar e alimentar milhares de pessoas. E em todos os milagres de Jesus, o propósito era sempre não focalizar no milagre em si, mas sobretudo pensar naquele que realizou o milagre. Quem é que pode fazer uma operação química deste tamanho? Pegar em 2 peixes, 5 pães, orar e depois aquilo alimentar 5.000 pessoas, ainda sobrar. Aliás, esse milagre é tão central na Bíblia, mostrando a capacidade criadora de Deus. Só um Deus pode fazer as coisas assim. O mesmo poder que esteve no início, trazendo do nada tudo o que existe, é o mesmo poder que estava em Jesus Cristo para quê? Num abrir e fechar de olhos, milhares de pessoas possam comer. Esse milagre marcou a vida dos apóstolos. Aliás, prova disso é que é o único milagre relatado nos 4 evangelhos. Nenhum outro milagre na Bíblia, no Novo Testamento, é contado pelos 4 evangelhos. O único milagre que os Mateus, Marcos, Lucas e João contam é o milagre da multiplicação dos pães. E as testemunhas eram milhares, esperando que a partir desse milagre as pessoas viessem a crer no Senhor Jesus Cristo. Mas como nós veremos aqui, então não é isso. Então Jesus sai do lugar onde realizou o milagre, a notícia deve ser espalhada por todas as partes da Galileia e toda a gente procurava Jesus. Não é? No dia seguinte foram ver onde Jesus estava, onde realizou os milagres, não estava lá. Procuraram os seus discípulos, não estavam lá. Os barcos que os tinham trazido não estavam lá. Então as pessoas entraram em pânico. Mas o que é que estavam à procura? É de ouvir a palavra de Deus? É de ouvir a mensagem daquele que é o pão da vida? Ou apenas saciar a sua fome? É claro que elas estavam à procura de Jesus Cristo apenas para saciar a sua fome. Por isso é que o texto diz, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, não é? E andaram ali à procura de Jesus. E vejam ali que, ao encontrarem Jesus, versículo 25, perguntaram: Mestre, quando é que chegaste aqui? Nós estamos à procura. E Jesus percebeu a motivação. Percebeu a causa dessa pergunta. Não era uma fome espiritual, uma necessidade espiritual, não. Aquele homem resolve o problema dos pobres. Ele pode orar e toda a gente come e sai de lá satisfeito. Mas Jesus é a verdade também. Por isso é que ele responde: na verdade, ou em verdade eu vos digo, vós me procurais não porque vistes os sinais. O vosso interesse não está na admiração do milagre em si. Porque se estivessem na admiração daquilo que aconteceu, vocês procurariam saber quem eu sou. Quem é essa pessoa que realizou essa obra? Mas Jesus conhecia as suas motivações. Disse: não foi por causa disso. Mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Estão aqui apenas para repetir a dose diária. Mas a razão dos milagres messiânicos é apontar para o Messias esperado. Porque é isso que o Antigo Testamento dizia. Uma das evidências de que o Messias está no mundo é que ele ia operar obras sobrenaturais. E Jesus operou muitas obras sobrenaturais. E o objetivo era levar a todo aquele que tinha presenciado algum dos milagres a fé naquele que realiza os milagres. Mas infelizmente nós, como seres humanos, às vezes ficamos circunscritos mais e a nossa mente fica mais concentrada nos resultados da obra de Deus, nas bênçãos de Deus e não no próprio Deus das bênçãos. Esse é o pecado que atinge todos nós. Nós nos interessamos mais nos resultados materiais da obra de Deus. Por isso é que o nosso lado de intimidade com Deus é sempre um lado pobre. A nossa espiritualidade é muito dependente daquilo que é material. Jesus respondeu dizendo que eu sei porque é que vocês estão à procura de mim. Provavelmente muitas pessoas não dormiram muito bem. Encontramos a fonte da nossa alimentação diária. Aquele homem alimentou toda a gente e nós sabemos pelo relato dos evangelhos que ainda sobrou, então as pessoas estavam sedentas à procura de Jesus. Não pelo âmbito espiritual, mais profundo para as suas almas, mas apenas para alimentar os seus corpos de uma forma imediata. Então Jesus recomenda:
Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu servo, ou seja, confirmou o Filho. O Filho veio com o carinho, a autenticação do próprio Pai. No fundo, Jesus está a dizer, aqui está o Messias que o Pai garantiu, que Deus garantiu. Ao longo de toda a história de Israel, que viria alguém que iria suprir as necessidades e inaugurar a nova era, vamos chamar desta forma, a era messiânica. E Jesus então diz, trabalhai pela comida, não pela comida que perece. É claro que Jesus não está a proibir o trabalho que nós realizamos. Mas Jesus usa aqui um verbo forte, dizer, gastem tudo o que têm, procurando o pão verdadeiro. É claro que vocês gastam tempo para trabalhar, para conseguir o pão físico, diário. É verdade que é necessário. Mas essa necessidade não se sacia sempre. É uma necessidade constante. Vocês comem hoje, vão querer comer amanhã, vão querer comer logo, e isso é passageiro. Mas há um pão que sacia não o corpo, mas a alma. Portanto, trabalhar com muita força por aquilo que subsiste. E aqui está alguém que deu o seu nome, que enviou como autoridade para vos dar esse pão, que é o mais importante de todos. E eles disseram, o que devemos fazer? O que devemos realizar ou fazer para realizar as obras de Deus? Mais uma vez eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Jesus responde com essa frase bem afirmativa aqui. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Como é que se adquire esse pão? Como é que se alimenta desse pão do céu? E Jesus disse, é preciso fé. É preciso confiança. Porque Deus já autenticou alguém, já enviou. E aquilo que eu realizo fisicamente é apenas uma evidência de um poder maior. De alguém que está aqui que pode oferecer o pão que vai saciar a alma para sempre. E é curioso essa insatisfação humana, a dúvida permanente humana. Nós somos assim. Nós somos beneficiados, mas queremos mais. Não é? Faz lembrar o exemplo daquela menina, não é? Que conto aqui, que eu ouvi, alguém disse, e aconteceu mesmo, em que alguém ofereceu uma coisa num supermercado, numa loja, e a menina recebeu, etc. E os pais ficaram envergonhados. Filho, o que é que se diz? Diz lá, o que é que a gente ensina? O que é que se diz? E a filha olha para os pais, olha para a senhora que tinha oferecido e diz, o que é que se diz? Não, o que é que a gente ensinou lá em casa? Quero mais. Os pais ficaram envergonhados. É isso que a menina, quando receber, tem que querer mais. Não é? Talvez eles esperassem que ela dissesse obrigada. E nós somos assim. É impressionante isso. Esse milagre que marcou as suas vidas. Pelo menos aquele dia. E é por isso que estavam ali à procura de Jesus. Mas o que é que eles pedem? Diz assim, que sinal fazes para que vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Versículo 30. Espera aí. Alguém podia contrapor ou perguntar, mas porquê é que vocês estão ali? Já não viram o milagre que saciou a vossa fome? Vocês querem uma outra prova? Isso só revela o coração humano que antes de agradecer quer mais. E Jesus não vai satisfazer a sua curiosidade. Caminhando para o fim, meus irmãos, o diálogo continua. Porque eles, ao pedir esse milagre, disseram, olha, nós queremos o pão do céu. Porque o nosso representante maior, Moisés, ele mandou descer o pão do céu. Eles estavam a referir-se aqui à experiência de maná, que Deus providenciou. O texto de Êxodo, capítulo 16, é interessante nesse sentido, mostrando a graça de Deus. E ler o Êxodo 16 é muito interessante, porque nós vimos que era um suprimento diário. Elas recebiam maná, no final do dia havia codornizes, portanto havia carne, e nas manhãs havia aquele produto que sabia bolo, doce, com mel, que mais tarde foi chamado de maná, e era uma providência diária. E era diária que ninguém podia acumular mais e guardar para o dia seguinte. Porque quem tentava fazer isso, e o povo fez isso. Mesmo diante da proibição, comam hoje, gastem tudo,
Porque Deus é soberano, vai providenciar amanhã, mas as pessoas, por desconfiança, quem sabe se Deus vai falhar? É melhor colher mais hoje e guardar para amanhã. Só que quando chegava no outro dia, chegava mal, já estava acontecido. O único dia em que Deus permitiu que o maná fosse guardado para o dia seguinte foi sexta-feira. Porque o outro dia seria sábado, Deus disse. Então recolha hoje e para amanhã. Mas em todos os outros dias, quem guardava para o dia seguinte, o produto não se estragou. E quem guardava de sexta para sábado, no dia seguinte o maná estava ainda em condições. Isso era prova ao texto divino para a confiança diária. E eles dizem a Jesus Cristo: olha, Moisés fez um milagre, mandou vir o pão do céu, e assim que o milagre foi conhecido. E Jesus esclarece e diz: não foi Moisés que mandou o pão do céu. O verdadeiro pão que vem do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aquele pão era apenas resultado material. Vocês comiam um dia e no outro dia precisavam de dinheiro. É claro que apareceu milagrosamente, mas de facto não era pão do céu. Só que Deus tem um pão do céu, que oferece a toda a gente. E esse pão do céu é Jesus Cristo. Então eles disseram: dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Quer dizer, no fundo, o comer deste pão só é possível através da confiança plena em Deus, que a Bíblia chama de fé. Jesus é o pão da vida. Qual é a nossa maior necessidade? Ou qual é a maior necessidade da nossa alma? O que é que nos faz labutar dia e noite para que a nossa alma fique tranquila? Jesus apresenta-se como o pão da vida. Então ele diz que ele é o pão da vida e todo aquele que vem a ele jamais terá fome e o que crê nele jamais terá sede. Todo outro tipo de pão pode ter os ingredientes todos, os acompanhamentos todos, mas no dia seguinte nós ainda vamos precisar. Portanto, é prova e evidência de que esse pão não satisfaz para sempre. O nosso corpo precisa desse pão todos os dias de forma repetida. Mas há um pão que só Deus pode dar, e esse sim é pão do céu. Quando é dado a alguém, ele sacia a alma para sempre. E Jesus identifica-se como o pão de vida. Mas ele termina com uma afirmação que nos dá esperança. Diz: porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Portanto, eu sei que o vosso interesse é material. Não é fé em mim. Mas vocês estão à procura da satisfação física. Vocês comeram ontem, querem comer hoje, querem comer amanhã, mas não querem saber quem é este que ora e toda a gente come e fica satisfeito. Eu não vim para satisfazer a vossa curiosidade. Eu vim para realizar esses sinais. Por isso é que João os chama de sinais. Porque um sinal aponta para uma realidade superior. E vocês não creem. Aliás, continuando esse capítulo 6, que é um dos mais longos que João escreve, nós vemos que as pessoas ficam tão desiludidas no fim, que a Bíblia diz com toda a tristeza: e muitos dos discípulos que andavam com ele já não andavam com Jesus. Porque ele sabia. E Jesus não estranhou aquilo. Disse: o que é que estão a fazer? Vou ficar só. Ele disse: porque ele conhecia o coração humano. Ele sabia como é que os humanos são. Concentram-se mais nas bênçãos de Deus, gastam energia mais nas bênçãos de Deus do que em cultivar um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Amados, é um pecado. E é grave receber as bênçãos de Deus e não valorizar o Deus das bênçãos. Gastar todas as nossas energias, todo o nosso tempo à procura das bênçãos de Deus, sem nos preocuparmos em ter uma relação íntima com a fonte dessas bênçãos. Mas Jesus, na sua bondade, ele faz uma afirmação categórica e termina com ela. Versículo 37. Todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim. É impossível que o meu Pai me dê a alguém e esse alguém se perca no caminho. No fundo, esse versículo está a garantir: todo aquilo que o Pai me dá, ele virá a mim.
não ficará pelo caminho. Porque ao ser dado pelo Pai, o próprio Pai vai tocar o seu coração e vai apontar para o plano que dá a vida eterna. E a outra parte diz: e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aqui é a garantia. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Não se vai perder o caminho. E todo aquele que chegar vindo do Pai até mim, esse tem a garantia de que está nas minhas mãos e vou cuidar dele até o fim. Essa é a mensagem da certeza da salvação. Há uns versículos que vão dizer mais tarde: mas só virá a mim aquele que o Pai enviar. Esse é o outro lado. Mas aquele que o Pai enviar vai chegar. E se chegar a mim, vai encontrar satisfação plena. Porque vai estar diante do pão da vida. E basta crer e confiar em mim. E eu me dou a Ele. Assim como alguém se alimenta do pão, e esse pão faz parte da sua estrutura. Alguém dizia uma vez: nós somos o que comemos. Se comemos coisas más, estragadas ou manipuladas, o nosso organismo vai sentir. E nós temos tantas doenças hoje. Tanto problema que atinge os jovens que antigamente só apanhavam os mais velhos. Porque a qualidade da comida que temos é uma qualidade muitas vezes baixa. É tanta manipulação que o nosso organismo sente. E Jesus está a dizer: quem se alimenta dele tem a garantia da vida eterna. Por isso é que ele diz: nunca o abandonará. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Amados, que a nossa fé esteja ancorada no pão da vida. Vale a pena lutar, trabalhar, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance nesta vida, porque precisamos diariamente, mas que isso não esgote as nossas energias, que não nos tire o foco naquele que é o pão verdadeiro, que é Jesus Cristo. Quem já depositou fé em Cristo Jesus, continua a alimentar-se diariamente, através de uma vida de intimidade, pela oração, e através da sua palavra. Quem ainda não provou esse pão de vida, ainda não saboreou, hoje é dia de salvação. Não espere o dia de amanhã, não espere. O mundo está inseguro, tudo pode mudar de hoje para amanhã. O dia da salvação é hoje. E há esse pão que sacia a alma e vai além do pão de cereais, que só se satisfaz num único dia. Porque no dia seguinte vamos precisar de repetir a dose. Que Deus nos abençoe. Pai Santo, obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado pelas bênçãos que continuas a derramar sobre cada um de nós aqui. Obrigado pela salvação que temos em Cristo. Obrigado porque Ele é um pão que sacia a nossa alma. Que nós já experimentamos a alegria e a satisfação que vem através desse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, obrigado. Obrigado porque Tu tomas conta de nós, cuida de cada um de nós no dia a dia, suprindo as nossas necessidades materiais e físicas, mas também Tu supres as nossas almas, ao teres enviado, Pai Santo, o Teu Filho que é o pão que desceu do céu e que dá a vida eterna. Fortalece a nossa fé. Ajuda-nos a viver ancorados em Ti e alimentados pelo Senhor Jesus Cristo, o pão que alimenta e sacia a alma. É essa a nossa oração de gratidão e de louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos continuar com o nosso culto. Vamos na parte final. Vamos cantar o hino. E depois, então, iremos celebrar